Graça e paz, vamos lá. Então, continuando, falando de Abel. Abel, ele pela fé reconheceu que era pecador, né? Nós estamos falando de homens que foram iluminados pelo Espírito, se apartaram do mal e viveram pela fé e se tornaram exemplos, pessoas ativas na obra do Senhor. Então, Abel, como está lá em Gênesis 4, de 1 a 26, reconheceu que era pecador e precisava ser justificado. Aqui, jovem, como que está aqui para você, ó? Se, porém, andarmos na luz, se estivermos andando na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É um grande exemplo. Se estivermos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Não tem esse negócio de eu falar com uma pessoa e não falar com outro jovem. Eu falo com todos os jovens, eu tenho comunhão com todos os jovens, porque a palavra diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue é pela comunhão, é pelo fato de estarmos sempre tendo comunhão uns com os outros, que o sangue nos purifica. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todos os pecados, purificar de toda injustiça. Amém? Então aqui está dizendo o quê? Se andarmos na luz como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Primeiro, jovem, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Não tem esse negócio de com aquele eu tenho comunhão, com aquele outro não. Com aquele ali eu falo, com aquele ali eu não falo. Nós precisamos falar com todos os irmãos. Não tem esse negócio de não falar, eu não me identifico, eu não bate. Não bate, isso é coisa do mundo. Meu espírito não bate com aquela pessoa. A minha alma não bate, não. Eu tenho mais afinidade com fulano do que com o ciclano. Não existe isso. Se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então Abel, ele foi purificado, não é verdade? Purificado de quê? De todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nós pecamos o tempo todo, mas temos o sangue que nos purifica dos nossos pecados. E aí, quando nós nos arrependemos, nós vamos até o Senhor e Ele vem e nos redime, né? Então Abel tomou o caminho da redenção, cobertura apropriada, vestimenta, ele se vestiu da redenção, foi aprovado por Deus, amém? Criava ovelhas, e as ovelhas que ele criava não era para ele, jovens. As ovelhas que ele criava era para Deus e não para ele mesmo. Amém? Então nós precisamos ganhar esse exemplo. Exemplo de ter comunhão uns com os outros, de amar uns aos outros. Quando isso acontece, nós somos purificado pelo Senhor, porque o sangue nos purifica de todo pecado. Amém? Então, querido, isso é uma realidade. Enoque também, Gênesis 5, versículo 18 ao 24, andava com Deus na terra, buscava as coisas lá do alto, como eu falei em Colossenses. Disse-me com quem andas, e te direi para onde vais. Amizades, tanto as do mundo como as da vida da igreja,
podem produzir muitas coisas boas, ou também produzir coisas negativas. Mas nós precisamos buscar sempre estar junto com os irmãos, andando com Deus, tendo comunhão com Deus. Para quê? Para que as pessoas vejam isso em nós, jovens. Quando elas veem isso em nós, elas veem a realidade de Cristo. Elas veem a vida de Cristo. Ela não vê um jovem andando, ela vê Cristo andando por meio da vida de um jovem. Jovens que são iluminados, eles são ativos e fazem a diferença. Jovens que são guiados pelo Espírito, eles buscam as coisas lá do alto, eles pensam nas coisas lá do alto, eles fazem a vontade de Deus. Então, querido, essa é a palavra que eu queria deixar agora para vocês. Se inscreva no canal, desfrute. Aí, pequenininho o vídeo.